Deus é muito bom. Bem, está a gravar? Glória a Deus. Então hoje penso que vou acabar a série de salvação que estou a pregar nos últimos 15 dias, esta é a terceira semana, e hoje vai ser a última lição sobre a salvação. Eu tenho gostado muito, porque eu próprio tenho aprendido muito sobre este assunto. É um assunto, eu diria, é o assunto número 1 na Bíblia. A vontade de Deus é para salvar o seu povo. Se nós vemos, como eu falei há 15 dias, a semana passada, se nós vemos a Bíblia desde o início ao fim, a vontade de Deus é a salvação deste povo, é a salvação da humanidade. E tenho falado, e tenho aqui escrito alguns pontos, são 7 pontos. Já falei 5, os últimos 2 vai ser hoje de manhã. Portanto, já falei sobre se um cristão pode perder a sua salvação, se uma vez salvo para sempre, se um cristão verdadeiro pode devolver ou dar de volta a sua salvação. Falei sobre a segurança eterna, a segurança condicional, foi um tópico, um tema que eu gastei muito tempo a semana passada a falar, porque é um tema, é algo que nós talvez fomos ensinados no passado e pensámos que era uma coisa, mas afinal era outra. Só para deixar alguns versículos chaves, digamos assim, sobre esta série da salvação, para mim, eu diria o versículo chave disto tudo é 2 Coríntios 5,17, que diz assim que se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui levanta a mão. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você foi feito uma nova criatura, uma nova pessoa. E não acredito uma pessoa que foi transformada, foi feita uma nova criatura, jamais queria ou quer regressar à sua velha natureza. Um verdadeiro cristão nunca faria uma coisa dessas. Um verdadeiro cristão sempre quer conhecer mais da Bíblia, santificar. E aqui vou falar um pouco sobre isso hoje também. Então esse digamos assim, o versículo-chave desta série. Também nós falamos e vemos em 1 Pedro 1,18 que nós fomos resgatados. Deus, irmãos, Deus pagou um preço muito alto para cada um que estão aqui sentados hoje e todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem. Ele pagou o preço que ninguém ia pagar, pagou com o seu único filho que derramou todo o seu sangue para mim e para si. E Ele que nos comprou. Se Ele nos comprou, não vai nos devolver. Ele não vai voltar para trás, anular tudo aquilo que fez naquela cruz. Foi feito. Se foi feito, não pode ser anulado. Então a pergunta fica no ar. Será que nós podemos perder, nós, os verdadeiros cristãos, pode perder a sua salvação? A resposta é não, não podemos. É antibíblico, como eu falei a semana passada e há 15 dias. Nós fomos justificados, declarados justos, como a Bíblia diz. Nós também vemos em Efésios, tanto no Efésios capítulo 1 como no capítulo 4, nós fomos selados. Diga, eu fui selado por Deus. Eu fui selado por Deus. Quando você é selado, é como eu disse a semana passada, aquele exemplo que eu dei. Quando você faz uma escritura, vai a um notário, ou seja o que for, para fazer uma declaração, aquilo é estampado, não é? Aquilo tem uma máquina que faz um selo. Aquele selo nunca mais vai sair. E Deus está a dizer em Efésios 1 que nós fomos selados. Aliás, em Efésios 4 diz, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, nos quais estão selados até o dia da redenção. Olha, se nós fomos selados até o dia da redenção, é selado para sempre, toda a eternidade. Não pode ser selado até a próxima vez que você peca, ou a próxima vez que você falha. Esse não é selado para o dia da redenção. É selado, que é selado, ninguém pode tirar. Amém? Nós vemos também a natureza de Deus, que Ele é por natureza o Salvador, o Salvador, digamos assim. Vemos a natureza do homem, que todo o homem é depravado, ninguém quer buscar a Deus. Alguém que não tem Jesus na sua vida não pode buscar a Deus, nem vai buscar a Deus, porque não tem o Espírito de Deus sobre eles.
E depois eu falei uma coisa muito interessante a semana passada. Não falei com muitos sobre isto ainda, só mesmo o Samuel, sobre aquela doutrina que nós ouvimos e as pessoas ainda acreditam até hoje, que não critico, não é? Cada um acredita naquilo que eles querem, não é? Que diz que quem permanecer até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquilo que está escrito em Mateus 24:10, aliás, vamos lá abrir muito, muito rapidamente. Isto é para só confirmar tudo que eu falei há 15 dias e também a semana passada, só para você entrar e para aquelas pessoas que não estiveram aqui a semana passada, ou se calhar não... Aliás, ainda não está no Facebook esta pregação, vai estar nesta semana que vem. Então, em Mateus 24:10 diz assim, então, este foi onde nós acabamos a semana passada, que fala o que é a segurança condicional. É aquela teologia, digamos assim, que as pessoas acreditam que a nossa salvação a salvação é condicional. Você é salvo, sim, mas até um certo ponto. Se você falha ou faz isso ou faz aquilo, já não é salvo. É algo condicional. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa que é verdadeiramente salva, se tem o Espírito de Deus sobre eles e é um verdadeiro cristão, se foi feita, por outras palavras, uma nova criatura, jamais pode perder a sua salvação. E quando Jesus falava aqui em Mateus 24, versículo 10, vocês sabem, surgirão muitos falsos profetas, mas eu quero frisar aqui o versículo 13, que diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como eu falei a semana passada, nós temos de ler isto em contexto. Primeiro, temos de ver que os discípulos fizeram uma pergunta. E a pergunta foi, então, como é que vai ser o final do mundo? Qual é o sinal que vais dar até o final do mundo? Esta foi a pergunta que ele fez para Jesus. E Jesus estava simplesmente a responder essa pergunta. Eu não estava a falar sobre a salvação. Mas também nós vemos que, para você entender o que é que Jesus queria dizer, o que é que a Bíblia quer nos ensinar sobre isto, sobre a perseverar até o fim, é que você tem que entender uma coisa. A sua perseverança nunca vai ser testada, não vai ser provada. Aquilo que vai ser provado é a sua fé. A Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia diz que a sua perseverança vai ser testada, vai ser provada. A Bíblia diz que a sua fé é que vai ser provada. E através da sua fé ser provada, isso vai demonstrar se você tem perseverança até o fim ou não. Estão a entender? Aliás, eu vou ler. A semana passada nós lemos 3 versículos. Lemos Romanos 5, Tiago 1 e Pedro também, o 1 de Pedro 1 também. Eu vou ler novamente, mas eu quero ler de outra versão da Bíblia. Por exemplo, Tiago 1, versículo 2. Vocês querem abrir? Podem abrir, mas eu vou ler de uma versão diferente, que é na nova linguagem de hoje. Tiago 1, versículo 2 diz assim, meus irmãos, sintam-se felizes, olha, tão alegres, quando passaram todo o tipo de aflições, quando você passa tribulações, quando você passa aflição na sua vida, porque você vai passar. E quem diz que você não vai passar porque só vai à igreja é falso. Isso não é bíblico. E versículo 3 diz assim, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, a Bíblia diz, ele produz perseverança. Está aqui. A Bíblia diz, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, a sua fé, produz perseverança. Você, irmão, você não pode comprar perseverança. O ser humano, por si mesmo, está incapacitado de produzir perseverança. Nós não conseguimos fazer. Só Deus é que pode dar. E Deus vai dar como? Através da prova da nossa fé. Se você tem uma fé que salva, Marta, se você tem uma fé que caminha e deita para fora todas as... qual é a palavra? Resiste todas as provações, todas as aflições, todas as tribulações na sua vida, essa fé vai produzir
Perseverança. Então, quando Jesus estava a dizer quem perseverar até o fim será salvo, ele está a falar daqueles que ele já sabia que ia ter a perseverança para permanecer até o fim. E quem não tem, não é um verdadeiro cristão. Porque a sua fé, se calhar, foi testado, foi provado, e a primeira coisa que acontece, vai para baixo, cai, volta para o mundo, que é a sua verdadeira casa, que falei a semana passada. Por exemplo, 1 de Pedro 1, também podem ir lá no instante. 1 de Pedro 1. Este é só para dar uma chega aqui. 1 de Pedro 1. 1. Não, pode ser a partir do 3. 1 de Pedro 1, versículo 3. Louvamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Mais uma vez, está no outro formato, outra versão da Bíblia, está bem? Ele nos deu uma nova vida, glória a Deus, por Jesus Cristo. Por isso o nosso coração, olha o que esta versão da Bíblia diz, é por isso que o nosso coração está cheio de esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde eles não perdem o valor, nem podem estragar. Na sua Bíblia, se calhar está a dizer murchar, nem pode ser destruído. Essas bênçãos são para vocês que, pelo meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronto para ser revelada no fim dos tempos. Depois diz assim no 6, alegram-se por isso, sabem que agora é possível que vocês fiquem tristes. Quem fica triste de vez em quando? Não é preciso ter medo, nem vergonha de dizer. Nós ficamos tristes às vezes. Que vocês ficam tristes por algum tempo. Por causa de muitos tipos, olha esta Bíblia que diz, muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Estas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. É isso que a minha Bíblia diz. Olha, este é 1 de Pedro 1,7. A minha Bíblia, vocês podem ver em casa, a nova linguagem de hoje, que eu gosto muito desta tradução, diz assim, essas provações, estas aflições, estas tribulações, são para demonstrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Se você tem uma fé verdadeira, eu garanto-vos, se você tem uma fé salvadora, uma fé genuína, verdadeira, jamais você se vai perder. Jamais você não vai permanecer até o fim, porque é Deus que vai dar a perseverança. Não é o homem, é Deus. Não é o teu pastor, não é a tua mãe, não é o teu pai. É Deus que vai dar a perseverança para você permanecer até o fim. Posso ouvir um amém? Ficou bem claro? Glória a Deus. Então, nós vimos isso a semana passada. Também nós vemos que a perseverança é um fruto, é uma evidência dele. A perseverança não é uma condição para a salvação. A perseverança não é uma condição para a salvação, é uma evidência dela, é um fruto. E diz isso em Gálatas 2:22 que nós vemos. Longanimidade significa caráter de uma pessoa que suporta as adversidades e prossegue, igreja, no seu empenho apesar dos obstáculos. Apesar de tudo, ele levanta-se e vai em frente. Essa é a perseverança, mas isso é só possível, irmão. Isto é só possível com Deus, porque é Deus que dá. Amém? Glória a Deus. Toda a gente entendeu? Glória a Deus. Quem está a gostar desta série de mensagens? Não está a ser bom? Não está a ser fixe? Eu estou a gostar muito. Portanto, vou tirar a casaca e tudo. Vá-se lá. Agora eu vou para o 6º ponto. A nossa salvação, igreja, é licença para pecar. Só porque nós sabemos que somos salvos, é licença para nos pecar? Não. Diga comigo, não. Volta para o seu irmão e diga, não. Não é uma licença para pecar. Essa é uma das perguntas mais frequentes que a pessoa faz. Quando nós falamos que a salvação é pela graça, não é pelas obras.
quando nós falamos que uma pessoa que é um verdadeiro cristão jamais pode perder a sua salvação, a primeira coisa que vem à sua cabeça, uma pessoa que não acredita nessa doutrina é, então uma pessoa pode viver como quiser. Vive como quiser, como quer, peca à vontade e mesmo assim vão para o céu. Diga comigo, não. Na verdade, uma pessoa salva, uma pessoa que está verdadeiramente salva, pode pecar, mas não o fará. Pode pecar, sogra, mas não fará. Não quer fazer. Porque sabe quem Deus é. Sabe que o pecado diante de Deus é uma ofensa. Todo o pecado é uma ofensa à natureza de Deus. Vocês estão a entender? Então, alguém que está verdadeiramente salvo, que verdadeiramente é um cristão, jamais pode pecar, mas não fará. Porque sabe quem é. E sabe que é uma nova criatura. Sabe que nasceu de novo. Sabe que tem uma nova natureza. Sabe quem Deus é. Sabe quem Deus... o que é que Deus já fez na sua vida. E jamais quer voltar para trás. Quando nós falamos da salvação desta maneira tão simples, irmão, desta maneira tão fácil de entender, há pessoas que vão crer pela fé nesta palavra das últimas 3 semanas e há pessoas que vão receber a palavra e vão usar como desculpa para pecar. Para quem acredita nesta palavra e usa esta palavra sobre a salvação, esta doutrina, vá lá, nova, digamos assim, que nós estamos a falar, há pessoas, por mais incrível que pareça, vai usar esta palavra como desculpa para pecar. E se você é uma dessas pessoas, por acaso estão aqui hoje, ou estão a ouvir esta mensagem, e quer vos dizer uma coisa, que é isto: quem pensa assim é carnal. É uma pessoa carnal. É assim que o mundo pensa. E o resultado disso é que você nunca se converteu. Você verdadeiramente nunca se converteu de verdade. Há pessoas que podem pensar assim. Eu sei porque já pensei a mesma coisa. Porque eu também penso muitas coisas. Há pessoas que podem pensar assim. A salvação... Esta doutrina que estou a pregar para vocês nas últimas 3 semanas, vocês podem pensar que é uma palavra simples, que é uma palavra fácil de entender, e é. Você pode pensar, então, a partir daqui é tudo fácil. Diga comigo, não. Porque eu até acredito, sogra, eu até acredito, há muitas pessoas que estão a ouvir esta mensagem, que vão ouvir esta mensagem no YouTube e no Facebook, e vou pôr esta semana, que vão para casa... no seu íntimo, na intimidade do seu quarto, sozinhos com Deus, e vão pensar assim: eu não sou salvo. Eu ainda não se converteu. Eu ainda não se converti de verdade. Porque eu já ouvi tudo o que foi falado nas últimas 3 semanas, e essa pessoa vai pensar: poxa, então, e não te converti de verdade. E quero vos dizer uma coisa: esta palavra, esta série que eu estou a pregar, é mais dura, mais eficaz de qualquer outra doutrina que você possa ouvir falar sobre a salvação. Igreja, como eu disse a semana passada, irmãos, entendem uma coisa: eu posso estar aqui, batalhar e falar a mesma coisa semana após semana, a Cristina também pode fazer, os meus sogros podem fazer. Olha, santifica. Tu precisas santificar. Nós podemos falar vez após vez sobre a santificação, mas não vale nada se a pessoa não é santa. Se a pessoa não se converteu ainda e não é uma nova criatura, não tem uma nova natureza dentro dela, não vale a pena. Ouça, não vale a pena nós falarmos de santificação a essa pessoa, porque a natureza dessa pessoa ainda não foi mudada. A gente não pode exigir de uma pessoa para dar algo que não é a natureza da pessoa. E vou dar um exemplo. O meu sogro planta muita coisa. E vou dar um exemplo que a Cristina fala muito, que é da laranjeira. O meu sogro pode ir para casa hoje à tarde e plantar uma laranjeira, não é? Ele planta lá e tal, regra e não sei o quê.
O meu sogro, da certeza absoluta, ele não vai chegar lá todos os dias e fazer assim. Olhar para a laranjeira e dizer assim, dá laranjas. Olha, dá laranjas. Oi, se tu não dás laranjas, olha que... Dá laranjas, caramba. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Porquê? Porque ele sabe, se ele rega aquela laranjeira, ou dar a boa palavra àquela laranjeira, se essa laranjeira tem a natureza de dar laranjas, ela vai dar laranjas sem esforço nenhum. É exatamente a mesma coisa com santificação. Nós não temos exigido uma pessoa que santifica se a natureza dessa pessoa ainda não foi mudada, irmãos. E nós fomos enganados no passado a batalhar com... Olha, tens de fazer isto, tens de deixar fazer aquilo, tens de deixar fazer isto, tens de deixar... Olha, se tu não fazes isso, não podes fazer isto. Não é nada disso. Se a pessoa ainda não se converteu, se a pessoa ainda não tem uma natureza nova, ainda não foi posto dentro dele uma nova criatura, não vale a pena, irmão. Você está a perder tempo, você está a se cansar... Porque essa pessoa ainda não se converteu. Se a pessoa, por si mesmo, tem a natureza de uma nova criatura, eu garanto-vos que essa pessoa vai santificar. Que não é preciso um pastor estar aqui todas as semanas, olha, deixa de fazer isto, deixa de fazer... A própria pessoa, porque a natureza foi mudada, é verdadeiramente uma nova criatura, vai por si mesmo produzir frutos de arrependimento. É isso que a Bíblia fala. O próprio Jesus falava muito da agricultura. O meu sogro falava. E Marcos e Mateus. O reino de Deus é semelhante ao quê? A agricultura. Aquilo que você semeia, você vai colher, etc. Ele falava muito da agricultura, porquê? Porque não só naquela altura eles viviam muito da agricultura, mas ele sabia, Jesus sabia, falando em agricultura, coisas simples, as pessoas vão entender. Você tem que entender, é a natureza da pessoa. E se a pessoa não quer santificar, é que a pessoa não se converteu ainda. Amém? Apocalipse, vamos lá. Apocalipse quê? Apocalipse 22, 11. Vamos lá. Glória a Deus. Diz assim. Onde é que está? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suja-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Versículo 16. Não é 16, desculpe, tenho uma nota aqui em cima da minha Bíblia. E depois diz assim, ainda e quem é santo, seja santificado ainda. É a natureza da pessoa. É por isso que você, por exemplo, não vai ver na igreja, nem eu nem a Cristina, sempre batalhar na mesma assunto, na mesma coisa, porque nós já entendemos, já percebemos que não vale a pena. Vale a pena sim, porque nós vamos continuar a falar, sogra, vamos continuar a dar a boa palavra, vamos continuar a regar as plantas a nosso jardim. Vocês são todos plantinhas e rosas a nosso jardim. Nós vamos continuar a fazer isso. Mas se a pessoa não quer santificar, é porque não se converteu ainda. Ainda não foi feita uma nova criatura. Ainda não tem a natureza que é a natureza de Deus. Quem quer vencer o mundo? Levanta a mão. Quem quer vencer o mundo? 1 João 5. Só quero ler aqui um versículo muito rapidamente. 1 João 5, versículo 1. Diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Estes versículos que eu vou falam muito em crer e na fé em Jesus. É nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Neste conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos o quê? Os seus mandamentos.
Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Alguém que é uma nova criatura, tem uma nova natureza dentro dela, jamais vai pensar que a Bíblia, os mandamentos que Jesus nos deixou, é muito pesado para ele. Isso é um fruto muito visível de uma pessoa que não se converteu ainda, que tudo é pesado. Tudo é pesado. Tudo é uma canseira. Quem concorda comigo? Eu falo isto à vontadex com vocês, porque eu já fui assim. Eu já fui assim. Eu, Steven Caldeira, está aqui à sua frente. Eu já fui assim. Tudo é uma canseira. Tudo é mau. Tudo é pesado. E a Bíblia diz aqui, todos os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Você quer vencer o mundo, quer nascer de novo. Tem que ter uma nova natureza dentro de si. Esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. Tudo bate na mesma coisa, irmãos. É a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por sangue, água e sangue, ou seja, em forma humana. Este é Jesus Cristo, glória a Deus, que não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, é isso que queria passar para vocês em relação à santificação. Em relação se a pessoa pode pecar à vontade ou não. Não, porque um verdadeiro cristão nunca fará uma coisa dessas. Nós vemos que há duas perguntas, por exemplo, na primeira semana que eu falei, há duas perguntas que nós vemos que as pessoas perguntam, a pessoa faz o que quiser e mesmo assim é salvo? Não. Não, porque nós vemos em 1 João 3,4 que qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que Ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados, e Ele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando, qualquer que vive pecando não o viu, nem nunca aconteceu. Nem nunca aconteceu. É por isso que está escrito naquela passagem em Mateus 7 que naquele dia muitos vão dizer isto, vão dizer, e fiz isto, e fiz aquilo, e fiz não sei o quê. Mas ele nunca aconteceu. Quem és tu? Nunca aconteceu. Tu praticas iniquidade. Amém? Glória a Deus. Então não podemos viver pecando. A salvação não é obtida pela fé e mantida pelas obras. É pela fé e crer em Jesus. O Paulo dizia em Gálatas 3:3 assim: sois vós tão insensatos, tão burros, que tendo começado pelo Espírito, agora acabeis pela carne? É uma pergunta que o Paulo estava a fazer para aquele povo. Também a Bíblia nos fala que negar a segurança eterna, ou negar a nossa salvação, e acreditar que nós podemos manter a nossa própria salvação é basicamente a dizer que nós podemos manter para nossas próprias obras. Isso não é que a Bíblia fala. Nós somos salvos exclusivamente por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nós temos, como cristãos, descansar, estar sentados na obra acabada de Jesus Cristo. Concorda? Não é? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 5. Estamos a falar, então a nossa salvação é licença para pecar? Diga comigo, não. 2 Coríntios 5. Não, diga não. Yasmin, diz não. Diz não. 2 Coríntios 5, 21. Não. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Atos 3:19. Vai lá, Atos 3:19. Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e vem assim uns tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esta semana eu estive a ler novamente o livro de Atos. Já li metade, ou seja, metade que fala muito do Pedro e do João. Meu Deus. O livro de Atos está basicamente separado em duas partes. Fala primeiro dos Pedro e João, depois fala mais do ministério do Paulo. Mas o Pedro e o João passaram muita coisa, irmãos. Eles passaram muita coisa. Eu quase daria. Às vezes eu penso assim, se eu passasse, ou se os meus irmãos da igreja passassem metade daqueles que eles passaram, será que a gente ainda estava aqui? Exato, já ia chegar lá. Se tinha fé verdadeira, você ia chegar. Porque o Pedro e o João tinham essa fé. Eles sabiam quem era. Por duas vezes estavam perante o tribunal, o conselho superior daqueles fariseus e por duas vezes escaparam. Vocês sabem porquê? Eles escaparam. Não é porque eles eram melhor que os outros. Eles tinham ousadia, sabiam quem era. O Pedro era afoito, ele não tinha problemas nenhum. Ele levantava-se em frente daquele pessoal todo e ele falava que Jesus é o Salvador, que Jesus me salvou, que foi Jesus que curou aquele homem, porque isto foi depois de ele curar um homem que estava ali, sempre à entrada do templo. Ele curou através do nome de Jesus. Não, foi Jesus que fez, foi Jesus. Quando você está perante uma situação, é Jesus que vai fazer, irmão. Não é o seu dinheiro, não é aquilo que você acha que sabe, não é pelas suas obras, é Jesus que vai fazer na sua vida. E você tem que ter a ousadia de falar isso. Amém? Nós já vimos, somos uma nova criatura, nós já vimos que nós os cristãos demonstram frutos, diga comigo, frutos do Espírito e não da carne. Foi meia coisa. Eu vou repetir. Nós temos de mostrar verdadeiros frutos do Espírito e não da carne. Gálatas 5. Nós vemos em toda a Bíblia, irmão, que as passagens que falam de arrepender, as passagens que falam para voltar para Deus, para o perdão dos nossos pecados, não é resultado do arrependimento dos nossos pecados, mas sim o resultado do arrependimento e conversão verdadeira à salvação. Não sei se você entendeu. O perdão dos nossos pecados é só através do arrependimento que nós temos verdadeira e a conversão que nós temos para a salvação não tem nada a ver com o arrependimento dos pecados. Como eu disse, acho que foi na primeira reunião que eu falei há 15 dias. Se você vai falar com uma pessoa e diz assim, olha, você tem arrependido dos seus pecados, e eles vão dizer assim, sim, tenho. Eu gosto de mulheres, eu gosto de homens, eu faço isto, eu faço aquilo. Não, a pessoa tem que arrepender em primeiro lugar por todos aqueles caminhos que eles pensavam que levam a Deus que não levam. Você está a entender? Essa é a verdadeira salvação. Crer pela fé em Jesus e aquilo que Ele fez por nós. Amém? E Gálatas 5:19 diz assim. Estes são, irmãos, isto é muito chato, mas vá-se ler isto. Gálatas 5, versículo 19. Estes são os atos. Estes não são os frutos do Espírito, mas este é os atos de carne. E diz assim, Gálatas 5:19 diz assim, porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, obrigado, idolatria, feiticerias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus.
E nós vimos claramente como um verdadeiro cristão não vive pecando, não vive no pecado constante. 1 João 3, para lá um instante, um pouco mais para a frente. 1 João capítulo 3, versículo 6. Nós já lemos o versículo 6 que diz assim: qualquer que permanece nele não vive pecando, qualquer que vive pecando não ouviu nem conheceu. Mas depois continua, ele diz assim no versículo 7: filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica justiça é justo. Este é aquilo que nós lemos há pouco em Apocalipse. Assim como ele é justo, quem pratica o pecado é do diabo. E pá, isto é muito chato. Mas é aquilo que a Bíblia fala. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, versículo 9, que é nascido de Deus, ou seja, é uma nova criatura, tem uma nova natureza, é um verdadeiro cristão, é salvo para toda a eternidade porque sabe quem é. Esse sim, que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque não, é nascido de Deus. Querem mais? Não vive praticar qualquer que é nascido de Deus, versículo 9, não vive na prática, e gosto muito dessa palavra, da prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Estes são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E isto só vai confirmar tudo o que eu falei nas últimas semanas, aquela separação que nós temos de fazer entre o trigo e o joio, a ovelha e boda, o Carlos começou a rir a semana passada, aquela distinção que nós temos de fazer dentro da igreja, que sempre vai haver verdadeiros cristãos e sempre vai haver falsos cristãos. E aqui está a dizer, mais uma vez, não viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus num lado e os filhos do diabo no outro. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, como a Cristina disse há pouco, não é de Deus. Mais uma pergunta que a pessoa faz. Então você é salvo, pode pecar à vontade? A pessoa pergunta assim, então, essa graça que você está a falar, porque se você fala assim, eles vão, você prega então aquelas doutrinas de super graça e não sei o quê, que tudo é permitido, você pode pecar à vontade e mesmo assim vai para o céu. Isso não, as pessoas falam assim. Mas a pergunta fica no ar, então a graça promove o pecado? Não, ou não devia. Veja lá o que o Paulo dizia em Romanos 6, para você ter uma ideia daquilo que o Paulo falava. Eu gosto muito do livro de Romanos, não é segredo nenhum. É o meu livro favorito. Romanos 6. Olha a resposta que o Paulo tem aqui. Para aqueles que pensam que a graça, a salvação eterna, a salvação segura que eu tenho. Quem tem a salvação segura, levanta a mão. Eu tenho, não sei que você tem, mas eu tenho. Eu tenho a salvação segura no meu coração. Mas eu sei que essa segurança que eu tenho dentro de mim não é uma desculpa para eu pecar à vontade. A graça que eu tenho sobre a minha vida, de maneira nenhuma, pode promover o pecado. Porque o Paulo dizia assim, o que é que diremos depois? Permanecemos no pecado? Para que a graça abunde? Para que a graça seja... Não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos pelo pecado, quem está morto pelo pecado, levanta a mão. Paulo estava a dizer aqui, nós que estamos mortos pelo pecado, como que vivemos ainda nele? Como é que é possível? Só agora, como é que é possível uma pessoa dizer que é salva? Como é que é possível uma pessoa dizer que tem a fé salvadora, que é um verdadeiro cristão e continuamente vive em pecado? Não é compatível, como eu disse a semana passada, não é compatível com a palavra de Deus. Porque o Paulo está muito claro, ele está aqui a dizer muito claro.
Permanecemos no pecado para a graça que nós temos na nossa vida abunde? Não, de maneira nenhuma. Que nós estamos mortos. Olha, estamos mortos mesmo para o pecado. Você peca, mas não é pecador. Mas estamos mortos para o pecado. O pecado já não está dentro de nós. Como é que é possível nós ainda vivemos nele? O Paulo estava a dizer. Então a segurança eterna, a nossa segurança, a nossa salvação, não é uma licença para pecar. Ao contrário, é a segurança de saber que o amor de Deus é garantido a todos em que confiam em Cristo. Conhecer e compreender o dom da salvação, igreja, é algo que tem o efeito oposto a dar uma licença para pecar. Veja lá em Romanos, no mesmo capítulo, lá no versículo 15. Romanos 6, versículo 15. Glória a Deus. Romanos 6, versículo 15 diz assim: Pois que, Paulo estava a dizer novamente, pecaremos, não é? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É uma pergunta. De modo nenhum. Não sabeis que vós, que quem vos apresentares por servos para ele obedecer, sois servos daquele que quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou para a obediência, ou para a justiça. Mas graças a Deus que, sendo sido servos do pecado, porque cada um estamos aqui, cada um de vocês estão aqui, você também era servo do pecado. Como eu disse a semana passada, aquela conversa que você vai ouvir mais lá fora é: estou livre. Eu posso fazer aquilo que quiser. E de certa forma podem fazer aquilo que quiser, mas não estão livres. As pessoas lá fora não estão livres. Pensam que estão livres, mas estão debaixo de uma maldição, estão debaixo da escravatura do pecado. E nós não estamos. Versículo 17. Mas graças a Deus que sido servos do pecado, abdeceste do coração a forma da doutrina que foste entregues. E, versículo 18, e libertares do pecado, glória a Deus, e foi liberto, e você, e foi liberto do pecado, e libertos do pecado, foste feitos servos de justiça. Fale como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. A Bíblia tem resposta para tudo, meu irmão. Tem mesmo resposta para tudo. O Paulo estava a dizer aqui: agora que você foi liberto do pecado, nós fomos feitos servos de Deus, servos da justiça. Ele estava a dizer: olha, e falo como homem pela fraqueza da vossa carne. A minha carne às vezes é fraca, e a vossa? Eu posso falar por mim. Se vocês não querem manifestar, não tenho que manifestar. Mas eu tenho a carne fraca às vezes. Sou humano, sou homem. E ele diz assim: pois que sendo-vos apresentaste os vossos membros para servir, antes foi apresentado como imundícia, maldade para a maldade, assim quando você sabe quem é, assim que você recebeu uma nova natureza, assim que você sabe que é uma nova criatura, você é ovelha, não bode, trigo, mas não joio. Agora, igreja, os vossos membros, a maneira de você pensar, a maneira que você agir, a maneira que você fala, igreja, os vossos membros, para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ireis servos do pecado, estivais livres de justiça, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais. Isto é espetacular. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, diga comigo agora, libertar. Mais uma vez eu estava a dizer, já vi como o Paulo está a bater sempre na mesma tecla. Não sei se você está a entender, ele está sempre a bater na mesma tecla. Que ele diz assim, 22. Mas agora,
Mas agora, irmãos, libertares do pecado, e ele está a dizer novamente a mesma coisa. Ele não quer saber se você fica aborrecido. Ele não quer saber se você está a ouvir a mesma coisa vez após vez. Ele não quer saber se você está a fechar os olhos porque está aborrecido. Ele não quer saber, nem eu vou preocupar. Porque se o Paulo está a dizer a mesma coisa, eu também vou falar a mesma coisa. E o 22 ele está a bater mais uma vez na mesma tecla. Diz assim, mas agora libertares do pecado e feitos servos de Deus. Quem é servo de Deus, levanta a mão. Quem é servo de Deus, levanta a mão. Tens o vosso fruto para quê? Para a santificação. Tens o vosso fruto para a santificação. E por fim, fala mais alto. E por fim, a vida eterna. A Bíblia não é espetacular. O vosso fruto para a santificação. Irmão, é impossível você ser salvo e não mostrar fruto. É impossível. É como é impossível. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa muito chata. É impossível. Quando a Cristina, ou Samuel, ou a Carmen, quem lidera, normalmente é a Cristina, dizem, irmãos, levanta a mão. Irmãos, entrega a Deus. Eu sei que eu digo isto muitas das vezes, mas eu tenho de bater na mesma tecla, que o Paulo bateu na mesma tecla, e também vou dizer as mesmas coisas, para ver se cabe nessa cabeça. É impossível a Cristina, neste caso, falar a mesma coisa. Levanta as mãos, irmãos. Louva a Deus. Agradece a Deus pela semana que você teve. Mas essa semana que eu tive esta semana. Se você sabia o que é que aquele gajo fez. O que é que aquela... Mas levanta... E às vezes a gente vê pessoas que não levantam as mãos, não estão a adorar a Deus. Você quer saber uma coisa? É pelos frutos, irmãos. É impossível uma pessoa ser salvo. É impossível uma pessoa mostrar frutos de arrependimento. Você sabe quando o João Batista começou a pregar no deserto, quando ele começou a batizar as pessoas, uma das primeiras coisas que ele disse é: sejam batizados por arrependimento. Como é que ele diz? Por arrependimento. Como é que ele dizia? Sim. Sim, mas depois ele dizia uma coisa sobre os frutos. Que os seus frutos... É isso, não é? Posso lá, depois eu vou lá. E vou lá. Pois ele falava em frutos, para nós mostrarmos os frutos de arrependimento. Quando nós somos salvos, quando nós temos uma fé que salva, quando nós temos uma fé que sabe vai permanecer até o fim, é impossível. Isso não cabe na minha cabeça. Se calhar eu estou a ser injusto, não sei. Se calhar eu estou a ser injusto, mas é impossível essa pessoa não demonstrar fruto. É impossível os frutos não ser visível. É impossível. Eu acho que não é compatível com a palavra de Deus. Pelo menos... Diz em capítulo 3 de Mateus, versículo 8: produzei, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que eu queria. Frutos dignos do arrependimento. Ou seja, aquilo que eu capturo desse versículo é: quando a pessoa se arrepende de verdade, de todos os seus maus caminhos, quando sabe que tem uma nova natureza dentro de si, é impossível não mostrar frutos. É impossível, baby. É impossível não mostrar um fruto, não mostrar algo que é visível. Mas Deus conhece o meu coração. Não vem com essa conversa, pois a conversa já cansa. Deus conhece o meu coração. Eu não levanto as mãos, eu não canto para Deus, porque Deus conhece o meu coração. Se calhar eu estou a ser duro, se calhar eu estou a ser duro demais, e peço desculpa, mas eu não acredito nisso. E não acredito que uma pessoa sabe quem é, verdadeiramente, não levanta as mãos e grita. Se fosse possível, grita aqui dentro. Chora aqui dentro. Você está a entender? Chora aqui dentro. Qual é o problema? Chora porque sabe quem é. Chora na presença dos irmãos? Não. Chora na presença do pastor? Não. Está a chorar na presença de Deus. É um fruto que está a mostrar. Eu vejo isso. Glória a Deus. E por último, vamos falar da apostasia. Ou seja, aquelas pessoas
que negam a fé. Este é o 7º e último ponto desta série. É a apostasia, é aquilo que nós vemos muito no reino de Deus, muito nas igrejas, muito no corpo de Cristo. São aquelas pessoas que aparentemente estão bem. Por exemplo, a minha cunhada perguntou-me há dias, e aquelas pessoas que, não sei se tu lembras ou não, aquelas pessoas que começam bem e depois matam uma pessoa. Matam uma pessoa, cometem homicídio, não é? Matam uma pessoa. Deus é um Deus pró-vida, não anti-vida. Ele é a favor da vida e não contra. Uma pessoa que mata alguém, quando é salva, nunca foi salvo. Nunca foi um verdadeiro cristão. É assim que eu vejo as coisas, é assim que eu vejo a apostasia. Uma pessoa que começa na igreja, até pastores e tudo, líderes e tudo, e depois daqui a 6 anos, a 10 anos, a 30 anos, nega a fé, até negam Jesus. Estava a falar com o Fábio há dias, eu conheço uma pessoa, um músico, que teve anos e anos e anos e anos a cantar, e aparentemente era de Jesus, era uma pessoa salva, e depois de repente negou Jesus por completo. E até hoje ninguém sabe porquê, ninguém sabe porque que ele fez. Negou. Aliás, e digo mais, em vez de cantar para Jesus, canta para o diabo. Essa pessoa nunca foi salva, sempre foi joio. Nunca foi salva, nunca foi um verdadeiro cristão. Mateus 7,20 diz assim: pelos frutos vos conhecereis. Vós vais conhecer a pessoa pelos frutos. Olha, por causa que o versículo está aqui escrito de João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, que é Mateus 3, versículo 8. Vai lá, Mateus 7,15. Estamos a falar da apostasia, aquelas pessoas que negam a fé, aquelas pessoas que negam Jesus. Mateus 7, versículo 15. Jesus falava muito nos frutos, quem sabia disso? Se você vai reparar na Bíblia, ele fala muito dos frutos. E aqui, é talvez a passagem na Bíblia que fala, ou é mais, como é que eu digo? É mais evidente aquilo que Jesus queria passar por nós, como igreja. Mateus 7, versículo 15. Ele diz assim: olha, tem cuidado. A primeira coisa que ele diz: olha, tem cuidado. Calculei-vos. Obrigado. Tem cuidado. Porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E depois diz assim no 16: por seus frutos os conhecereis. Vais conhecer por seus frutos. E depois ele diz assim uma coisa muito interessante: porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Eu estava a fazer uma pergunta: é possível, igreja, apanhar uvas dentro de espinhos? Ou figos dos abrolhos? É possível. Assim que toda a árvore, este é só a confirmação, irmãos, daquilo que falei há pouco da laranjeira. Quem lembra-se? O meu sogro, se planta uma laranjeira, ele não vai estar todo dia: olha, dá laranjas, olha, tu tens de dar laranjas, não vais para um pontapé. Senão eu vou-te arrancar daí. Não dás laranjas, tu vais ver. Tu vais ver. Não, a natureza dele é dar laranjas, ele vai dar laranjas. E Jesus estava a dizer aqui, assim, versículo 17: assim toda a árvore boa produz bons frutos. E toda a árvore má produz más frutos. Ou seja, se você vê uma... Isto é tão bem explícito que eu não esqueci o que é que eu digo. Eu não sei se vale a pena explicar ou não. Não vale a pena. Não esqueci se dizer vale a pena ou não. Mas dentro da igreja, Jesus estava a dizer aqui: assim toda a árvore boa vai produzir bons frutos, e toda a árvore má vai produzir más frutos. Não pode a árvore boa dar más frutos. Não é compatível. Nem a árvore má dá frutos bons. É a natureza da pessoa, irmãos.
É a natureza da pessoa. É se verdadeiramente a pessoa se arrependeu ou não, se a pessoa se converteu ou não. Se a pessoa não se converteu ainda, você pode ter a certeza que não vai dar bons frutos. E vai ser visível? Sim. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vais conhecer para os frutos. E isso vai em encontro de tudo aquilo que Jesus falava. Depois, se você vai ler uns versículos para a frente, é aquele tal versículo na Bíblia, que é Mateus 7:21. Nem todos que dizem naquele dia, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Muitos dirão naquele dia, olha, Jesus, e fez aquilo, e fez isto, e fez não sei o quê. Eu preguei a tua palavra, e curei pessoas, e fiz isto. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Essa é só uma continuação daquilo que Jesus quer mostrar para nós. O que é um fruto? O que é que significa produzir fruto? Olha, Gálatas 5:22, não é preciso abrir, eu vou ler para vocês. Paulo escrevia, olha, o fruto do Espírito é santo, o fruto do Espírito, o nosso fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Veja lá em 2 de Pedro, que quero acabar. 2 de Pedro 1. Este é mesmo para acabar. O grupo de louvor pode subir. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 de Pedro 1:5. E vou ler de uma versão diferente, está bem? Diz assim, por isso mesmo façam tudo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm. Diz aqui, por isso mesmo façam tudo o possível para juntar a bondade à fé. A bondade juntam-se ao conhecimento e o conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio junta-se a perseverança e a perseverança, a minha Bíblia diz assim, a devoção a Deus. Glória a Deus. Aquilo que quer falar sobre a apostasia, para não alongar muito. A apostasia, alguém que nega a fé, nunca foi uma pessoa salva, para começar. Sempre foi má fruto, nunca se converteu de verdade. Nunca foi um verdadeiro cristão. Aliás, sempre foi aquilo que falei há 15 dias. Sempre vai haver. E se nós conseguimos entender isto na Igreja de Cristo, e às vezes é difícil entender isto, só que é difícil entender, mas é a verdade. Na Igreja de Cristo sempre vai haver verdadeiros cristãos e sempre vai haver falsos cristãos.